Ok, então nós iríamos dar então aqui início a isto que é, na minha ótica, digamos, especialmente uma conversa entre duas mulheres, da área de história, mas também uma conversa entre duas amigas, não é? Duas amigas, não necessariamente íntimas ainda, mas que têm andado sucessivamente a conversar e que se encontraram exatamente neste âmbito, que é o âmbito de questionamento. Porquê? E isto nos irá imediatamente levar para a historiografia, a ciência da história, a maneira como a história ela é organizada em termos metodológicos, em termos epistemológicos. E nós estamos numa época em que há várias correntes internacionais que têm insistido sucessivamente na ideia de uma urgente descolonização do conhecimento. E o que é a descolonização do conhecimento? Na minha ótica, ela não é unicamente a descolonização da epistemologia, ou seja, das obras, dos autores que nós usamos para refletir a história, para alicerçar as nossas histórias, as nossas óticas e por aí fora. Mas, na minha ótica, a descolonização, ela está muito relacionada e até, digamos, sobretudo relacionada com a metodologia. E com a metodologia científica que nos é ensinada nas universidades e que é repetida sucessivamente, não é? E que nos ensina de que a ciência deve ser imparcial, deve ser objetiva, deve ser neutra. Na minha ótica, a história não é imparcial. A história não é objetiva e a história não é neutra. Ou seja, a imparcialidade, a neutralidade e a objetividade são ferramentas metodológicas que nos têm enganado sucessivamente e que originam ao que nós hoje em dia assistimos, que é uma confusão enorme entre o que é a história, o que é histórico e o que é a historiografia. Isto porquê? Porque o poder do conhecimento é um dos mais importantes. E a ciência, ela está alicerçada num centro de poder que é o centro hegemónico e que corresponde ao Ocidente, à história do Ocidente, à visão do Ocidente, às ansiedades do Ocidente, às neuroses do Ocidente, àquilo que o Ocidente identifica, legitima, qualifica, autoriza. Portanto, ela não pode ser imparcial, não é? Porque ela não reflete a visão dos outros, a visão das outras, ela não reflete a mundivivência global, ela reflete a mundivivência ocidental e o que hoje em dia, ainda hoje em dia, se considera que deve ser recordado. Nós usamos, enquanto ferramentas metodológicas, as fontes históricas. Ora, indo especificamente para a época colonial, não é? A maioria das fontes históricas são fontes escritas, que foi considerado pelo Ocidente como as fontes mais científicas
porque também são as fontes do Ocidente, não é? Portanto, então, onde é que está aqui a objetividade, a imparcialidade? Não é? Há áreas, muitas áreas, em que as fontes fundamentais são as fontes orais, em que a história é narrada, é ensinada através da oralidade, da musicalidade, através de uma série de simbologias, às vezes óbvias, às vezes não óbvias, mas também através da religiosidade. Não é? Portanto, ali, um investigador, usando as ferramentas metodológicas, científicas e autorizadas pelo Ocidente, vai dizer que as fontes orais são relativas, é preciso relativizá-las, é preciso enquadrá-las, é necessário questioná-las. É necessário, eu não nego isto, mas as fontes escritas também têm de ser questionadas. A visualidade também tem de ser questionada. E indo para a visualidade, nós hoje... eu falo imensamente, portanto, era útil que me fosse dizendo, olha, eu estou aqui. E por aí fora. Mas, digamos, nós combinamos hoje que iríamos, digamos, interrogando uma à outra e assim íamos conversando e eu então te iria perguntar isto, não é? Que é algo que me enfiaste, não é? E que diz assim, a ideia de uma branquitude neutra e apolítica tem de ser desconstruída. O que é isto? O que é isso? Eu tenho trabalhado muito com um conceito que é a branquitude epistémica, que de facto, eu acho que tu a desmanchaste aqui. Estiveste a explorar coisas que eu penso através desse conceito. Uma das coisas que eu penso através desse conceito é que as identidades marginalizadas, quando querem aparecer e quando querem ver a sua perspectiva articulada, são sempre codificadas ou tornadas legíveis como sendo subjetivas. As fontes orais, por exemplo, de que tu falaste, as fontes orais são subjetivas. Não têm a patina da ciência. No entanto, o documento que nos é deixado pelo Dom Rodrigo de Sousa Coutinho ou outra pessoa qualquer distinta da diplomacia e da história política, esse documento é verídico e esse documento é tido como sendo uma coisa factual. Mas esse documento, na verdade, contém ficções, contém a ficção do poder imperial. Não, porque quando vamos depois olhar para o arquivo e olhamos a documentação, vemos o contraste entre o que a coroa queria fazer e o que acontecia na realidade. Quando grupos indígenas no Brasil simplesmente recusavam a fazer o que o governador tinha pensado fazer, quando negros escravizados fugiam dos engenhos, etc, etc. Quando, não sei, temos as guerras de libertação africana contra o colonialismo português, temos também um agenciamento que recusa a forma de conhecimento português, que é uma forma masculina, que é uma forma heteronormativa, que é uma forma que tenta universalizar um modelo muito limitado do que é o humano e a partir daí tenta construir toda uma ideia do que é a humanidade. Ou melhor, do que a humanidade deve ser. E isso em si também já é outra ficção, que é uma humanidade que tem aquele modelo muito limitado como molde e todos nós temos que caber nesse modelo. E isso cria com que esse modelo, as pessoas que aderem a esse modelo, que corporizam esse modelo, elas são sempre objetivas.
Elas são a voz da objetividade, elas são o corpo da objetividade. Ou talvez eu devesse dizer eles, porque são sobretudo, e acho que em Portugal sobretudo, é uma elite muito exígua que reproduz a sua exiguidade socioeconómica numa forma de pensar a história, também ela muito exígua, e que fetichiza, por exemplo, o padrão, ou fetichiza aquelas pinturas horríveis do Salão Nobre da Assembleia da República. Isso é, a meu ver, e quando nós as questionamos, para ir ao cerne da questão que tu me fizeste, quando nós questionamos o porquê daquele mural estar ali, quando, por exemplo, em 1974, quando houve a Revolução, uma das minhas imagens preferidas é a imagem das letras da palavra Salazar na ponte caírem. Adoro esse vídeo, desde criança sempre foi uma coisa, acho que mostra o poder que a Revolução teve de se livrar daquele manto, do ponto de vista simbólico. Eu acho que manter aqueles murais ali é um pouco como nunca ter tirado as letras soletradas da ponte e em vez de ter substituído a ponte por 25 de Abril, continuar a ter Salazar. Eu acho que não questionar aquela sala, aquele salão nobre, é manter esse nome. Mas há uma naturalização. Sim. E eu aí, também entro numa outra área, não é? Que é a área da identidade. Sim. Não é? Sim. Portanto, a identidade nacional está muito alicerçada na história colonial. Exato. Não é? E isto, independentemente da área ideológica, portanto, da esquerda à direita. Não é? Ninguém questiona, É o consenso do regime. é isso mesmo, a história colonial, a magnificência, a coragem, a bravura, como se diz, dar mundos aos mundos, ou dar mundo ao mundo e por aí fora. E é só nós verificarmos a forma como a história, os historiadores e a historiografia se relaciona. Por exemplo, quando se trata do colonialismo, não é? Que é uma invasão, não é? Nós nunca lhe damos o nome de invasão em termos da história, do ensino da nossa história. Mas Nós começa com outra coisa. Nós não lhe chamamos colonialismo em Portugal. Não. Nós aqui, damos-lhe hoje em dia o nome da história da expansão portuguesa, não é? Damos-lhe esse nome, expansão. Antes disto era a história dos descobrimentos, não é? Etc. Mas nunca lhe damos o nome, ora bem, nem de colonialismo, mas muito, então, menos de invasão, não é? Mas a mesma historiografia dá o nome de invasões francesas, quando somos nós os invadidos, não é? Portanto, isto também nos mostra, digamos aqui, as várias relações de poder e de identidade, não é? Invasões francesas. Nós até demos o nome de restauração quando os espanhóis saíram, não é? Quando os reis espanhóis que governaram entre 1580 até 1640, os reis Filipes, não é? Eles governaram Portugal e Espanha.
E aquilo foi uma época muito difícil para Portugal, para os portugueses, para a identidade nacional, um sofrimento gigantesco. E na saída dos reis nós demos o nome de quê? De restauração. E há um monumento, há uma área, tudo que se chama os restauradores, não é? É isto, restauração da independência, restauração da nacionalidade, restauração da identidade lusitana. Aí por aí fora. Nós damos estes nomes a esta necessidade. Mas, simultaneamente, quando se refere à época colonial, desaparece esta objetividade, vem a emoção, vem a subjetividade. A história colonial e a historiografia coloniais são historiografias e histórias da subjetividade. Mascaradas de ciência objetiva, imparcial, neutra e por aí fora. Portanto, ela precisa mesmo de ser questionada. E indo, digamos, especificamente para as imagens do Salão Nobre, as minhas iniciativas legislativas, elas não refletem, digamos, a minha radicalidade. Não é? Elas até, digamos assim, são iniciativas bastante, como é que eu diria? Moderadas. Eu diria que são moderadas. Não é? Porque o que eu ali falo é que há necessidade de uma contextualização daqueles painéis. Contextualização significa o quê? Que haja digamos, uma legendagem, não é? De todos os painéis onde se diga: esta é uma obra encomendada em 1940, no âmbito do regime assim assado, cujos autores são estes, aqueles, para mostrar a quem visita a Assembleia que aquelas imagens não são encomendas de anteontem, não é? De que nós hoje em dia não nos revemos necessariamente ali. E até o presidente da Assembleia da República, numa visita que houve lá de um dirigente de um país africano, referiu isto, que estas imagens que estão aqui não refletem hoje em dia o que é o nosso sentimento, não é? Assim como também a Assembleia tem aqui várias outras referências, peças, estátuas e por aí fora, referentes à Primeira República, etc. Portanto, relativizou e justificou a existência daquelas imagens ali, porque elas, de facto, hoje em dia são imagens incómodas, não é? E então, as minhas iniciativas legislativas, número 1, sugeriam isto, são recomendações. Recomenda ao Governo que, recomenda à Assembleia da República que, número 1, contextualização dessas obras e, a seguir, planificação da sua retirada para um espaço museológico, um espaço onde elas tenham a hipótese não de ser escondidas, como muitas pessoas têm andado a referir nos órgãos de comunicação social. E muitas pessoas, às vezes, da área da academia, não é? Porque a iniciativa legislativa, ela anda lá, ela pode ser consultada e por aí fora, mas insistem na ideia de esconder a obra. Eu quero retirar a obra. Não, eu quero expor a obra no seu devido lugar, que é num espaço museológico, onde ela ali tem a hipótese de ser contextualizada, explicada, enquadrada e, obviamente, questionada. Não é? Uma das coisas que eu acho sobre isso é: qual é o medo de esconder aquilo? Para já, eu não teria problema nenhum que aquilo fosse destruído com uma picareta agora, mas isso é a minha opinião pessoal. Mas o que eu acho é: qual é o problema de esconder aquilo? Quem é que sente necessidade de ver aquilo?
Porque acho que grande parte dos problemas que nós temos são problemas de enquadramento destas questões e destes debates. Sim. Quem é que sente necessidade, quem é que sente prazer, quem é que acha que aquilo é uma fonte de orgulho? Aqueles morais em particular. É porque aqueles morais são o espelho de um imaginário muito tolhido, de um imaginário histórico, do que é a história, do que é o passado, muito limitado. E é um imaginário que é o imaginário dos grandes homens. Logo, Sim, é o imaginário em que só alguns ausência. grandes homens é que se podem ver, não é? Então, nem mulheres, nem... Mulheres. E, aliás, os poucos trabalhos com mulheres no centro, sobretudo no período moderno, são trabalhos em que as mulheres aparecem a performar, a executar funções em que reproduzem masculinidade. Afinal não foram os homens que fizeram, sei lá, o Tratado de Tordesilhas, afinal foram as mulheres. Essa continua a ser uma inscrição do poder feminino, de um poder feminino branco que reproduz o poder da masculinidade e que trabalha em favor do colonialismo. Continua, ou seja, continua a ser um framework, continua a ser uma maneira de pensar e um enquadramento completamente colonial. E isso leva-nos à nossa questão. Mas as nossas instituições também elas, digamos, elas respiram colonialidade. Sim. Não é? E mesmo, digamos, a maneira, às vezes, como estas instituições se relacionam com os cidadãos e com as cidadãs, é com muita, digamos, aura ainda colonial. Eu, em relação a estas figuras, desde que entrei na Assembleia pela primeiríssima vez, eu ainda não imaginava de que um dia estaria ali enquanto representante eleita. Eu entrei e foi do estilo: o que é isto? Epá, a sério? Epá, não é? Mas então, isto ainda hoje em dia está aqui no Salão Nobre. Depois, atenção, é o Salão Nobre da Assembleia da República. É onde são recebidos os chefes de Estado, as altas personalidades. É o rosto daquela instituição. É o rosto e é o orgulho daquela instituição. É o espaço que se escolheu para ser a moldura da Assembleia da República. Mas é um espaço que está carregado de imagens que toda a gente diz que é histórico, é histórico, é histórico. Mas é histórico de que época? E de quem? É? As pessoas acham que são imagens do século XVI, XVII, XVIII, XIX. São imagens do século XX. Essa altura, a minha avó já era nascida nessa altura. São imagens de 1940, encomendadas nessa altura para exatamente reproduzirem a mundivivência colonial, porque era uma época fascista do Estado Novo, autoritária, repressiva, colonial. Ainda não havia independência das colónias em África, não é? Portanto, são imagens que foram encomendadas com aquele objetivo bastante específico de reificar uma visão da história, de alicerçá-la ali no espaço de influência e por aí fora, em que são imagens que naturalmente, e eu há 1 ano e meio depois, referi-me à visualidade. Isto, digamos, não é
por acaso é que hoje em dia se investem milhões de euros na publicidade e se escolhe o que se há de mostrar, o que se há de esconder, o que se há de dar mais destaque, o que não. Porquê? Porque a visualidade, o que nós assistimos, tem um impacto gigantesco na maneira como nós nos sentimos, na maneira como nós nos olhamos, na maneira como nós nos relacionamos. A visualidade não é inocente de maneira nenhuma, portanto não há inocência nenhuma naquelas imagens aí. Elas têm um objetivo, que é o objetivo de reificar uma determinada visão da história. Outra coisa que normalmente é muito referida é o anacronismo, não é? Portanto, normalmente dizem, cada vez que alguém diz não, mas isto não pode ser, é preciso alterar, a maneira como as coisas são transmitidas, é preciso assumir os erros, é necessário nós nos desculparmos, é preciso nós nos descolonizarmos. Tu dizes, isso é anacronismo histórico, isto é estar a olhar o passado com os olhos de hoje. Na época da escravatura também havia abolicionistas. Não é? Portanto, não era a ótica de hoje. Naquele mesmo momento histórico, naquela mesma época histórica, o que prevaleceu foi a visão hegemónica que ofuscou e que omitiu todas as outras. Mas havia abolicionistas, havia várias pessoas, individualidades que diziam isto é errado, o que nós estamos a fazer não é certo, não é esta a maneira de ser. Só que os que detinham os meios, a influência, o poder, a capacidade de decisão e de negociação fizeram uma opção. E esta opção é que é-nos hoje ensinada como a história nacional. A história com H grande, História com H maiúsculo. Com H. Que é a história que... Eu acho que o maior... o contrassenso desta questão é a ideia de que a história é fixa. Que é exatamente, para já a ideia de anacronismo pressupõe um pouco isso. E, por exemplo, quando em 2017 a Câmara Municipal de Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia e o Patriarcado de Lisboa, que tem um nome correto para o que é, decidiu colocar numa zona nobre da cidade a estátua ao Padre António Vieira, em que o Padre António Vieira aparece. Eu chamo essa estátua o Exorcista, porque ele está com um crucifixo e tem 3 crianças brasileiras, indígenas, ao seu lado. É um monumento. Quando houve contestação, esse monumento também fomos, eu estou entre as pessoas que escreveu contra isso, também fomos acusados de anacronismo, porque é sempre esse o problema. Além daquilo que tu mencionaste, que sempre existiu resistência ao colonialismo português, portanto, falar de resistência não é anacrónica, é simplesmente relevá-la e contrariar essa narrativa hegemónica. Por outro lado, aquela estátua é de 2017. Não é. Aquela estátua não é do século... Aquela estátua foi encomendada, foi feita, aliás, depois desta polémica, até se fez mais investigação. As pessoas que fizeram o concurso para aquela estátua, todos odiaram a estátua, não se entende muito bem porque é que aquilo ali está. A estátua foi ali colocada por contrato direto, custou quase 100 mil euros e foi colocada naquela zona de Lisboa, onde eu mostrei isto numa aula de História do Brasil a alunos meus e perguntei-lhe, vocês acham que quando é que é esta estátua? Adivinhem uma data. E deram-me todas as datas. Século XVII, século XVIII, século XIX, e eu continuei, keep going. E quando eu disse 2017, e era 2019 nessa altura, eles ficaram em choque, elas ficaram todos em choque, porque é chocante.
aquela estátua estar ali e depois sermos acusados de anacronismo, quando em 2017 aquela estátua é do nosso tempo. É do nosso tempo. Aquela estátua foi ali colocada por uma visão colonial que ainda nos querem forçar a aceitar e que já não temos que aceitar. Mas, bom, E queria só dizer uma coisa, sim. voltar a uma coisa que tu mencionaste. Há um dos problemas é o pacto do regime em Portugal, e a democracia fez-se também com uma narrativa que apagou a África e que apagou a resistência africana ao colonialismo português. É como se não tivesse, como se a África e as resistências africanas não tivessem sido uma das causas, talvez a maior causa, da aliança que houve entre as forças militares portuguesas, entre duas fações das forças militares portuguesas e, sobretudo, ali aquele ponto de charneira da Guiné-Bissau, que tu conheces muito melhor do que eu. Pouco. E como isso foi apagado da história de Portugal, e como isso foi apagado da história da Revolução, e como a Revolução passou a ser a Revolução dos Capitães de Abril, e não contém qualquer africano, na escola, quando aprendemos sobre isso, é chocante e é também colonial. E demonstra muito claramente como, em Portugal, a democracia se fez com uma tentativa muito deliberada de querer esquecer o colonialismo. Mas outro problema que é a repetição, ou seja, nós continuamos a repetir o mesmo modo colonial apesar de mudarmos de regime, porque o regime em si não garante nada. Mas indo ainda aí, bem, quer dizer, eu acho que nós iríamos necessitar de umas horas de conversa. Sim. É muita coisa. Mas indo ainda, digamos, para a ideia do anacronismo, não é? Só é anacronismo histórico quando se questiona, porque para celebrar não há anacronismo nenhum. Para celebrar o passado, nós não estamos a olhar o passado com os olhos de hoje. Não. Porque é para celebrar, não é? Ainda recentemente, novamente, Portugal achou viável enviar como imagem para uma expo internacional uma caravela, não é? Então eu só me questiono. Não se fez nada de relevante neste país desde o século XV. Não há nada que se possa mostrar. Não há mais nada do qual nos possamos orgulhar, a não ser a caravela, a expansão, a descoberta. É um imaginário extremamente delimitado. Há uns anos eu escrevi um texto que saiu no Público em que eu propus uma moratória às caravelas. Dizia qualquer coisa como deixem as caravelas de lado, porque as caravelas elas estão a tolher o nosso imaginário do que é possível pensar no passado. E elas, na verdade, elas corporizam, manifestam, materializam, é a palavra melhor, a ficção da história universal, que é aquela história que é suposto estarmos lá todos, mas não está lá ninguém. Estão lá algumas elites, talvez, mas também estão de uma maneira em que fazem uma curadoria muito cuidada da forma como são retratadas, porque são sempre benevolentes e simpáticos e etc. Esse é outro problema. Houve um texto que eu tive sobre a estátua do Vieira, em que eu notei exatamente isso. Quando olharmos para o plinto da estátua e vemos a forma como o Vieira é descrito, ele é descrito como político, defensor dos direitos humanos, e agora estou-me a esquecer dos outros descritores. Direitos humanos não eram um conceito do século XVII. Portanto, não fui eu que fiz o... Mas é uma estátua do século XXI. Exatamente. Celebrá-lo hoje daquela maneira é uma escolha atual. Totalmente. E não pensar que isso é anacrónico... Mas é isto, a história que tu acabas neste exato momento de resumir. A história é uma escolha atual.
não é? A história é uma escolha atual. Portanto, nós hoje escolhemos uma história que é a história que faz um esforço de encontrar, digamos, a união entre o que eu lhe dou até aquele nome que nos é ensinado, que é a verdade histórica. Quando se fala, nomeadamente, da resistência ao colonialismo, e isto não nos é ensinado Estás em a lado politizar nenhum. a história. Em vez de dizerem que nós estamos a ir de encontro à verdade histórica, porque está documentado também, não é? Mas há uma opção pela sua omissão, porque ela questiona as ideias reificadas até no nosso hino, que é a ideia dos heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal. Mas então o momento, a nação valente e imortal, embora seja um grande império colonial, nomeadamente em África, ela só entra em África verdadeiramente no século XX. Os portugueses só entraram para o interior de África, para ocuparem verdadeiramente o interior de África, com medo de perderem, não é? No século XX. O que nós damos o nome de guerras de pacificação, novamente os conceitos históricos Há sempre que eufemismos. escolhemos, São não é? sempre eufemismos. Pacificação dos territórios colonizados não foi nada mais do que genocídio, não é? Mas nós nunca lhe vamos dar este nome, porque isto era estudarmos a olhar para a história com os olhos de hoje, não é? Portanto, damos o nome de pacificação. Por exemplo, como um homem que agride violentamente a sua companheira, ela cai no chão e fica pacificada, não é? Isto não é aceitável, não é aceitável olhando para a violência doméstica, mas também não é aceitável na historiografia dar-se o nome de pacificação quando morreram já quantos? Então pronto, está o território pacificado, não é? Portanto, as guerras de pacificação foram as guerras no início do século XX que se fez em algumas áreas, Guiné-Bissau, nomeadamente com o famoso Teixeira da Mota, não é? Que é um herói, muito bem, um herói que teve a responsabilidade de dizimar, disciplinar, garantir que ninguém mais se opunha ao colonialismo. Portanto, afinal, houve muita resistência durante séculos, em que os portugueses tinham, às vezes, que pagar algumas etnias na Guiné para entrarem e comercializarem. Pagavam. Portanto, esta história vai relativizar um pouco a história dos heróis, não é? Da heroicidade colonial. Porque é uma heroicidade que foi escolhida, não é? Para corresponder a um determinado sentimento nacional, mas que não é história. Isto não é história. Há ainda aqui um aspecto que nos irá, digamos, até ajudar a desmistificar isto. Aqueles painéis do Salão Nobre, se desejam retratar a história colonial,
também poderiam ter optado por retratar a história da resistência colonial. Não achas? Aqueles painéis são um objeto de propaganda fascista, colonial, são um objeto que, não por acaso, apareceu em 1940, ao ano da exposição do mundo português. Eu acho que o colonialismo mental que perdura é tão mais visível quando as pessoas reagem da maneira que têm reagido à mera ideia de contextualização. Porque a contextualização obriga-nos a falar. E obriga-nos a falar de coisas que não queremos falar. É um pouco como aquele... Eu lembro, uma vez, um dos textos que eu escrevi, não sei, mas estava a falar com uma pessoa com quem andei na faculdade, e ele disse-me: o texto estava muito bem escrito e achei interessante e não sei o quê, só não devemos é pedir desculpa. E eu acho interessante porque muitas das vezes nem se trata de alguém sequer ter pedido desculpa, mas eu acho que há um Freudian slip dessas pessoas que manifestam muito claramente que sabem que aquilo foi errado, mas não podem reconhecê-lo, porque ao reconhecê-lo reconhecem a ficção. Porque o que nos é ensinado na escola é uma ficção. Nós não estamos a aprender história. Nós estamos a aprender uma ficção que aconteceu no passado, que é uma versão edulcorada do nosso passado, que não é sequer nosso. É o passado de muita gente. Eu como mulher branca que cresceu em Portugal, cresci de uma maneira profundamente colonial, sobretudo também porque cresci num sítio muito rural, onde a grande parte da maioria, tirando minorias ciganas, era branca. E até propriamente na faculdade, quando estudei História, eu sei que eu própria mantinha reservas, talvez porque mantinha uma necessidade qualquer de redimir aquilo que me foi ensinado. E houve, assim, houve um clique que me aconteceu, a dada altura, quando eu pensei: esta história não é minha, porque é que eu estou aqui até preocupada com esta história não é minha. Eu tive duas avós analfabetas que na verdade contam mais da história de Portugal do que aqueles morais ou o que quer que seja. Porque a história de Portugal é a história de um país pobre, profundamente desigual, com mulheres subalternizadas em Portugal e nas colónias, em que, como o Fanon, como o Césaire, como o W.E.B. Du Bois marcaram, o colonialismo, o fascismo na metrópole é o colonialismo também, nas colónias. Há uma relação entre estas, porque no fundo temos aqui uma forma hierárquica de pensar. Uma forma de dizer, não, há alguém claramente superior, há um grupo claramente superior, e depois esse grupo decide, vai distribuindo benesses e deveres e poder e etc. entre si. Mas é um grupo profundamente exíguo, ou seja, aquilo que nos estão a ensinar nem sequer é história, é uma coisa da carochinha qualquer. E eu achei muito interessante quando aconteceu aquele grafite no Padrão dos Descobrimentos este verão. Sim. Eu fui lá de manhã para tirar fotos, antes que limpassem aquilo. Tipo etnografia. Eu não me atrevi claro, a aproximar-me. Esse é o meu privilégio branco. Esse é o meu privilégio. Nessa altura. Ainda hoje. Bem, se tivesses lá ido, tinha sido logo. E até posso dizer. Passar de Uber lá e dizer assim: olha as vacinas ali. Eu cheguei lá, estavam só jornalistas do Correio da Manhã e depois chegaram outros. E imagina se o Correio da Manhã te apanha logo a ti, logo pela manhãzinha. Mas eu cheguei lá e os jornalistas que lá estavam, eles próprios estavam a gozar com aquilo. E estavam a dizer, isto é estas histórias e não sei quantos, e mais e diziam assim meio a gozar, com um pouco de desprezo até, o nome de alguns dos, em citações, os descobridores, exploradores, ou quem quer que seja que lá esteja. Ou seja, as próprias pessoas sabem que aquilo é uma coisa que não... É uma historieta que nos estão a contar. Mas e que não podemos aceitar mais. É uma historieta
com força institucional, Sim. não é? Ela Porque a ensinada historieta, nas escolas. a historieta Ela reproduz as é pessoas com poder nessas instituições. totalmente. E eu, digamos, muitas das minhas ansiedades, nomeadamente ansiedades históricas, como a omissão da história da resistência, a maneira como a escravatura era sempre escrita com letra minúscula ali, a maneira que nem como mencionava as Portugal. pessoas escravizadas são ainda tratadas, ainda hoje em dia, como escravos, com E minúscula entre especiarias e ouro, como objetos de comércio. Imaginemos, e eu ando já há uns anos a dizer isto, imaginemos se um aluno abre a sua obra de história assim, desta maneira, e diz, agora vamos fazer uma leitura em voz alta. E o aluno, ou a aluna, uma aluna, não, um aluno, porque esta história colonial é também a história das masculinidades, Exatamente. não é? O aluno abre a sua obra assim. Portugal exportava especiarias, pessoas escravizadas. Pessoas? É isto? É isto. Não são escravos, são pessoas escravizadas. Isso é que deveria estar, porque as pessoas parassem. É o que nós hoje em dia damos-lhe o nome de tráfico humano, com legislação nacional e internacional, etc. Nessa altura era normal, não é? Fazer-se tráfico humano das piores formas possíveis, aos olhos de toda a gente, e as pessoas achavam aquilo normal. Mas, digamos, muitas das minhas ansiedades individuais foram todas explicadas após a minha eleição, não é? As minhas ansiedades académicas, mas não percebo porque é que eu não estou lá, porque é que eu não fiz assim, porque é que isto não sucede assim, porque é que o espaço não abre, não é? Etc. Eu entendi isso tudo após entrar na Assembleia e após eu entender de que alguém com as minhas características é alguém que efetivamente exige um outro dizer uma olhar. coisa sobre isso? Podes. Eu acho que eu como estava na Califórnia, eu acordo 8 horas depois, então as coisas já estão a bombar em Portugal e eu estou a acordar e estou a vê-las pela primeira vez de manhã. E quando tu foste eleita, aquela capa do Público, aquela foto que tu tens em frente dos painéis, dos murais sim. da Assembleia, eu acho que isso e o que se passou depois de racismo contra ti, racismo institucionalizado, sancionado pelas instituições contra ti, foi muito emblemático da ruptura que aquela foto representou. Porque aquela foto e o texto que a Inês Beleza Barreiro escreveu sobre os murais e que saiu ontem, ou anteontem, fala disso. Aquele texto rompeu com o pacto da colonialidade. Ou melhor, não o texto, a tua foto. Aquela foto rompeu. Eu acho que Portugal inteiro enlouqueceu com aquela foto também por causa disso. Foi loucura total. Porque, subitamente, aquela sala que está cheia de corpos subalternos, negros, indígenas, até asiáticos, que eram colonizados e que só existem no imaginário português enquanto corpos que são sujeitos ao poder colonial, ou ao poder imperial, porque só usamos imperial em Portugal, isso também tem significado, só falarmos de império e não falarmos de colonialismo. De repente, tu és o sujeito histórico e tens agência, e a resistência tem corpo, não é só uma visão esquemática. Então, isso
quebrou as cabeças deste país. Isso E a criou minha uma também. ruptura. Sim, sim, e eu acho que eu acho que a violência que tu sofreste na imprensa, nas instituições, na sociedade e etc., e que continuas a sofrer, mas que foi muito magnificada nessa altura, foi o resultado de que aquela foto simbolizava uma coisa que nunca tinha sido vista. E felizmente que nunca tinha sido Não, vista. eu iniciei imediatamente, e isto ainda, digamos, antes de ter ido a eleita, eu escrevi, digamos, alguns artigos de opinião, portanto, não eram artigos científicos, não é? Mas eram artigos de opinião, mas com muita cientificidade, não é? Sobre a história colonial, não é? E eu não esperava, isto já há uns anos, eu não esperava a reação das estruturas em relação a esse artigo. Portanto, cada artigo meu, isto acho que um dia dava uma análise muito forte, cada artigo meu geralmente origina 11, 12, 13, 14, 16 artigos de resposta, Sim. em que são escolhidas, por vezes, autoridades, pessoas respeitadas nessas áreas, para que elas me disciplinem, não é? Foi isto antes de ser eleita. Portanto, eu antes de ser eleita já tinha sido, digamos, identificada, porque aqui as pessoas são logo identificadas nas instituições, nas faculdades, onde andem, não é? Esta é assim, aquela vá lá ainda que não vá, mas esta é assim, não é? Portanto, nós somos logo identificadas e vamos sendo marcadas ao longo da nossa existência institucional, laboral, etc. E as portas vão-se fechando sucessivamente e nós às vezes nem entendemos. Mas isto é uma iniciativa que tem mesmo a ver comigo, com a minha experiência, com o que eu fiz, com o que eu desejo fazer, mas não te dão hipótese nenhuma, porque já têm a informação. É o que eu digo, que ainda institucionalmente nós funcionamos muito pela lógica colonial, mas especialmente pela lógica fascista, não é? De a pessoa que te informa, olha lá, cuidado com esta. A pessoa, mas o que é essa? Só te digo, não te digo mais nada, mas cuidado. Portanto, isto já te vai... É autoridade. É autoridade. É autoridade, E o era poder da onde eu autoridade. ia entrar. A reação às minhas iniciativas legislativas, nomeadamente a esta iniciativa legislativa, tal e qual tu afirmas, toda a gente sabe, já houve deputadas que antes disseram, quer dizer, eu fui a primeira, não é? Com essa imagem ali, por trás, em que eu dei o nome de visualidade colonial, assente na normalização da escravatura, e que as pessoas acharam que aquilo, eu estava a dizer que todas as pessoas que estavam ali desenhadas eram escravos e escravas, mas a visualidade é essa, porque elas aparecem todas curvadas, em plano inferior, não é? Aparecem os indígenas e as indígenas despidas, aparecem as indianas e os indianos, até há lá uma criança indiana a quem é-lhe retirado a infância, porque ela tem umas expressões de homem, não é? Mas é uma criança
não é? Portanto, há ali uma desumanização, uma animalização, uma inferiorização correspondente à época em que estas imagens foram encomendadas, correspondentes àquilo que se queria recordar, enaltecer e demonstrar ali. Mas a reação a esta, e também a outras iniciativas legislativas minhas, tem sobretudo a ver com uma questão que entra aqui e que de alguma maneira une, digamos, os nossos vários pontos de análise. A voz autorizada. A minha voz não é uma voz autorizada pela elite deste país. Não é uma voz autorizada. Portanto, por mais que eu esteja a dizer coisas relevantes, elas são arrasadas, aniquiladas, e depois vem alguém dizer a mesma coisa com outra voz, com outro tom, e aquela é a voz autorizada. Mas descolonizar é isto. Número 1 é resistir ao silenciamento. Não é? E a seguir também, descolonizar é exercer o direito a ter uma voz na sociedade, seja ou não autorizada. Por exemplo, é irónico que uma representante eleita, e que não foi a elite que me elegeu, nem a académica, nem a industrial, nem a financeira, nem a política, não é? Se sinta com legitimidade de retirar a voz a alguém que foi escolhida por pessoas, não é? Por cidadãs e cidadãos que, se calhar, na sua maioria, se identificam comigo, com a minha história, com a minha maneira de me relacionar, com isto e aquilo, aí para ali fora. Mas eles não admitem porque mais uma vez, a ciência, não é? Que é uma ciência do centro, e as pessoas que estão no centro, novamente, são aquelas que têm o poder. Não é ao acaso, é que se nós andarmos pelas universidades, nomeadamente, e nós olharmos para as teses de mestrado e de doutoramento nas nossas áreas, não é? Áreas da história, ciências sociais e por aí fora. Nós precisamos de verificar ali quem é que é geralmente objeto de estudo e quem é que é geralmente sujeito de conhecimento, não é? O sujeito de conhecimento geralmente é homem branco, heterossexual, oriundo de uma determinada elite, não é? E os objetos de estudo? As mulheres, os pobres, as minorias, as sociedades dos países como eles dizem, desenvolvidos, a etnia da aldeia H do país I, não é? São geralmente os objetos de análise e de estudo, ou então os pobres, as mulheres e as minorias. Por isso é que a minha tese de doutoramento quis estudar os homens, quis objetificar os homens e quis falar das masculinidades e de ver a história, a evolução da história, os impactos das nossas vidas através de uma análise das masculinidades. Porque se são, geralmente, os homens é que estão nas esferas de decisão e de influência, e se nós vivemos em sociedades de dominação institucional masculinas, se nós estamos a destruir o meio ambiente, se há desigualdade de género, se há desigualdades económicas e estruturais, má redistribuição da riqueza, então isto se deve aos homens. Sim, eu acho que, pessoalmente, eu estudo a branquitude porque a branquitude, sobretudo masculina, exatamente também por essa perspectiva, porque
Por exemplo, em Portugal, no século XVI, a ideia de raça existe e é usada, e era constantemente usada em atestações de limpeza de sangue e coisas assim. E como é que era definida? Raça, tinha raça, as pessoas tinham raça ou não tinham raça. E não tinha raça quem fosse cristão, homem, classe alta, nascido em Portugal. Ou seja, quem fosse branco, quem fosse tido como branco não tinha raça. Todos os outros, que por exemplo nos estatutos da Inquisição estão definidos como judeus, mouros, por vezes aparecem também ciganos, e todas as outras pessoas recentemente convertidas para a nossa fé, o que naquela altura era claramente negros e era claramente ameríndios no Brasil, todos esses tinham raça. Ou seja, a branquitude construiu-se assim Como a humanidade. como a neutralidade e como a humanidade, como a ausência de raça. A ausência e a raça muitas vezes era definida como a presença de um defeito de sangue. Ou seja, a branquitude constrói-se como a aproximação ao divino e a aproximação à perfeição e constrói todas as outras pessoas como o seu oposto, como a sua patologia. E isso faz muito lembrar uma frase que a Toni Morrison tem, que é excelente, e que, quando estavas a falar, estava-me constantemente a lembrar dessa frase, que ela faz uma crítica da história e depois da antropologia, e de quem estuda a história, quem escreve antropologia, e depois diz "they never study themselves". Estão sempre a estudar os outros. E acho que é isso, acho que essa é a dinâmica. Acho que é hora de nós terminarmos, mas isto ainda ia. E muito mais tempo. Portanto, então, eu te desejava, né, porque eu acho que falei muitíssimo mais do que a minha Não sei, acho que não. que tu Acho que fizesses o encerramento desta sessão. eu pensava que já tínhamos feito um encerramento, mas eu só Já? queria agradecer a todas as pessoas por terem estado aqui e ao convite por estar aqui, porque acho que é muito importante ter estas conversas, e são conversas, a resistência à ideia de contextualização é uma resistência a estas conversas, que são difíceis e que nos fazem confrontar com o nosso privilégio e com a forma como nós próprios estamos emaranhados nesta forma de poder que nos enleia e até nos afaga, de certa maneira, que é muito sedutora. E é importante acabar com esse enleio, é muito importante questioná-lo e é muito importante colocar o dedo na ferida e falar do colonialismo português de uma maneira mais crítica e, sobretudo, centrando as outras vozes e, sobretudo, centrando as vozes que sempre lhe foram resistindo. Eu, estás a ver isto, eu ia desejar que fosses tu a encerrar, mas eu não resisto a vos mostrar aqui uma última parte, não é? De um artigo que escrevi recentemente e que se relacionava necessariamente com as reações nervosas, não é? A esta ideia de contextualização, retirada dos painéis do Salão Nobre para um espaço museológico. Portanto, mais uma vez, são iniciativas legislativas que não espelham a minha radicalidade, são iniciativas bastante moderadas, são iniciativas necessárias e que são o mínimo que uma sociedade democrata pode fazer,
que é mostrar que aquelas obras encomendadas numa época antidemocrática de fascismo e de colonialismo não é o que nós hoje desejamos usar para mostrar, para exibir e para contextualizar quem, digamos nós, recebemos na casa da democracia. Isto é a Assembleia da República, a casa da democracia. Então eu fiz aqui um artigo, e isto acho que também, na época em que o fiz, não é? Também era uma homenagem a pessoas como a Patrícia, em que eu digo: eu e muitos mais já não bebemos mais deste suco colonial, como a cliente que bebeu metade até despertar para o que estava a consumir. Rejeitamos fazer parte da epopeia colonial que normaliza a violência, a subjugação, nem que seja a visual, de outros povos e culturas, a expoliação e a exploração seculares em prol de uma memória seletiva que é identitária, ensinada e reificada como história. Muito obrigada e até já. Muito obrigada.